Boa noite, galera, tudo bem? Tô vindo aqui para falar um pouco sobre o jogo do Cruzeiro contra o Vila Nova, pela estreia do Campeonato Mineiro, né? Hoje, que é dia 24 de janeiro de 2024, primeiro jogo da temporada do Cruzeiro, e eu vou falar um pouco sobre o que eu achei do jogo e tudo que envolve o cenário do Cruzeiro nessa primeira partida. Começando pela empolgação da torcida, né? É o primeiro jogo do campeonato, o primeiro jogo da temporada do Cruzeiro. Tirando a copinha, né, que o Cruzeiro vem disputando, chegou na final, joga amanhã a final contra o Corinthians. A torcida do Cruzeiro estava ansiosa para ver o time do Cruzeiro, principalmente para rever as estreias, né, das peças novas que o Cruzeiro contratou e também para conhecer um pouco mais sobre o técnico que o Cruzeiro contratou, que é um técnico desconhecido para o mercado brasileiro, né? Poucas pessoas acompanham o futebol mexicano, então era uma aposta assim para a maioria dos torcedores. Os torcedores queriam saber como que tava como que funciona, né, o estilo de jogo do Nicolas Larcamon. Então, começo do jogo, né, falar um pouco sobre a escalação. Particularmente, eu achei uma escalação normal. A gente que acompanha, né, pelos canais de notícias do Cruzeiro, pelas coisas, sabia que o técnico é um técnico que gosta de jogadores que cumprem mais de uma função dentro de campo, mas a gente não pode deixar de falar sobre a presença do Elivelton Palacios ali. Não que eu seja um crítico do jogador ou da presença dele na escalação em si, porque eu acho que, de qualquer maneira, é importante testar esse tipo de jogador que a gente sabe que ano passado comprometeu mais do que ajudou, não entregou nada do que foi esperado, veio para ser um reserva do William, né? Que não tinha reserva na lateral direita depois da lesão do Gasolina, e ele não conseguiu entregar nada. Mas a gente sabe também que ele vem de algumas temporadas em que ele atuava muito mais de zagueiro, um esquema de 3 zagueiros, atuava como zagueiro pela direita, do que ele jogava de lateral em si. Então, era assim, esperado que ele fosse ter dificuldades no jogo de lateral, mas não como ano passado, que comprometeu diversas vezes. E querendo ou não, a torcida do Cruzeiro, eu acho que pelo momento que o Cruzeiro estava vivendo aquela fase do Campeonato Brasileiro, uma tensão muito grande, ela só queria sumir com esse tipo de jogador, sabe? E quando ele vem na primeira escalação assim, gera uma repulsa, que é normal. Mas eu não acho que seja, assim, um motivo de, meu Deus, crise no Cruzeiro. Muito pelo contrário. É importante testar esse tipo de jogador até para saber se ele tem que continuar ou não na temporada, sabe? Fazer com que ele jogue de zagueiro, de lateral, ver o que o Nicolas, o técnico, né, o Nicolas Arcamon, entende com ele. Se ele vai ser efetivo ou se não. E se ele não for efetivo, que ele seja negociado, que a diretoria encontre um caminho para ele. Mas agora falando sobre o começo do jogo mesmo, né? No começo da partida, o Cruzeiro, a gente conseguia perceber que ele estava tentando fazer alguns passes de ligação direta, quebrando a linha. Então você via muito o Marlon tentando fazer esses passes, achando o Matheus Pereira, ou tentando achar o Arthur, né, que estava jogando pela ponta esquerda, mais aberto pela esquerda. E isso é uma característica muito boa. O Cruzeiro precisa explorar isso. Tem 2 laterais que são excelentes. Tem um meio de campo com o Lucas Silva que tem essa achada de bola que é muito boa, sabe? Então a gente começou a perceber isso. Mas eu comecei a entender também que nesse começo do jogo o Vila Nova ele estava muito assim afobado, correndo muito, marcando muito, e eu senti o Lucas Silva um pouco perdido no jogo, sabe? Um pouco pesado, um pouco querendo cadenciar mais o jogo, e o jogo estava exigindo um toque mais rápido, menos segurar a bola, sabe? Eu senti o Lucas Silva segurando um pouco a bola. E nesse quesito, o Japa, pelo contrário, sem comentários, né? Um jogador que estreou contra o Atlético Mineiro no Clássico, né, ano passado, e só tem trazido alegrias para o torcedor do Cruzeiro. Sem sombra de dúvidas, um dos melhores jogadores hoje na partida, uma calma no meio de campo, tanto para roubar a bola, tanto para passar a bola, para enxergar o jogo, para entender, se movimentar. Sem brincadeira, ele é o tipo de jogador que faz questionar, assim, se o jogo do Cruzeiro tiver 2 meio-campistas, né, tirando o Matheus Pereira, que faz uma função mais avançada, para mim, uma vaga de titular é do Japa, e os outros que lutem para conquistar a sua. É um dos melhores jogadores no jogo de hoje. Aí, por volta dos 12 minutos ali, a chuva deu uma engrossada, o Cruzeiro sentiu um pouco, e aos 16 minutos, teve uma jogada do Arthur Gomes com o Matheus Pereira, eles fazendo 1-2 muito interessante,
que me lembrou bastante o Pepa. Na época que ele fazia muito essa dobradinha de Matheus Vital com Bruno Rodrigues, tentando jogar pela direita, eles fazendo 1-2 para achar os passes. E eu achei sensacional, sabe? Eu acho que mostrou pra gente que o time tá sendo bem treinado, que o time tem ideia de jogo, que os jogadores sabem o que tem que fazer, toques rápidos, um avança, o outro passa, vai tocando. E foi quando teve o primeiro chute no gol, né, do Arthur Gomes, uma finalização boa que o goleiro pegou e já conseguiu demonstrar pra gente um ponto positivo desse ataque, né? Depois disso, a gente pode ressaltar mais uma vez o excelente jogo do Japa, que dominou o meio de campo do Cruzeiro, foi muito bem mesmo, muito, muito, muito bem. E aí, logo depois disso, a gente vê o gol do Dineno, né? O centroavante argentino que foi contratado para o Cruzeiro para ser o dono da camisa 9, assumiu a camisa 9, o Cruzeiro que teve tantos problemas de ataque na temporada passada, e ele fez um gol de centroavante. Mas, mais uma vez, a gente pode ressaltar a jogada entre o Arthur Gomes e o Matheus Pereira, que foram os jogadores, assim, que nem o primeiro tempo, para mim, tiveram o melhor desempenho ofensivo, sabe? O Matheus Pereira, ele é craque, gente. A gente tem que começar a tratar o Matheus Pereira como craque que ele é. Porque um jogador hoje que consegue achar as bolas que ele acha, consegue fazer os passes que ele acha, não se acha no futebol brasileiro com facilidade. Então, a gente tem que levantar as duas mãos para o céu e agradecer a Deus pelo jogador que nós temos. Porque é muito bom jogador. Muito bom jogador. E ele vai, né, faz a jogada toda. Ele faz o cruzamento mais forte. O goleiro, nessa bola rápida, né, tentou tirar, não conseguiu. A bola passa por debaixo do goleiro e sobra no pé do Dineno para ele empurrar. Empurrou com a perna direita com muita facilidade no gol. É importante, né, o torcedor cruzeirense, né? A gente, como torcedor cruzeirense, tá traumatizado com a questão do centroavante. E ele já chegar assim, já fazendo gol, um gol fácil, vai pegar confiança, vai conseguir se desenvolver melhor. E tomara que seja o primeiro de muitos gols de Juan Dineno na passagem pelo Cruzeiro, né? Depois disso, aconteceu uma coisa que é normal de pré-temporada, mas que deve ser trabalhado, né? O Cruzeiro deu uma relaxada no jogo e logo depois o Vila faz o gol, consegue achar o gol. E aí é o meu ponto de crítica sobre o Palácios. Eu não tinha reparado nisso, né? Mas depois eu fui pesquisar, o Palácio ele tem 1,81 de altura. E para um zagueiro é uma altura relativamente baixa. E nesse jogo, nesse lance aí do gol do Vila, que foi depois anulado, né, a gente consegue perceber exatamente isso. Ele tenta subir a bola, ele não consegue, né? O William antes é derrubado, aí o jogador que derruba o William, né, ele fica em superioridade, o Palácio sobe, não acha nada, o tempo de bola, ele perde o tempo de bola, a altura não colabora também, porque ele é um zagueiro, né, zagueiro baixo. E aí ele finaliza, o Rafael Cabral espalma, sobe para o outro jogador que finaliza no gol, fazendo o gol do Vila Nova. Para mim, gol bem anulado, foi falta no William, o zagueiro não, né? O atacante do Vila, o camisa 9. Ele faz a carga no William, que derruba ele no chão, e ganha a superioridade numérica no gol. E aí, vale destacar, mais uma vez, o erro do Elivelto Palácios, que errou o tempo de bola, errou o posicionamento, não conseguiu cabecear, e aí já começa a gerar aquela preocupação, né? Que para mim antes ele não estava comprometendo até esse momento da partida, e a partir desse momento a gente percebeu que na bola parada, na bola, no cruzamento, a gente não pode confiar nele. E para mim essa partida já foi o suficiente para entender que ele não deve ser zagueiro do Cruzeiro nessa temporada, em hipótese alguma. Por que você está falando isso? Apesar dele ter falhado nos dois lances que foram gols do Vila Nova, o que eu acredito é que existem zagueiros na Toca da Raposa, Zé Ivaldo, o Pedrão, Juan Santos, que são infinitamente vezes melhores. João Marcelo, que está empréstimo, né, também, que são melhores do que ele, que cumprem essa função, sabe? Que conseguem fazer o que ele faz, mas ainda são melhores como zagueiro. E não precisa ficar improvisando ele ali. Então, nesse momento do gol, eu já consegui perceber e já falei assim, ok, testamos, mas espero que não volte mais. Espero que ele não seja utilizado. Ah, dá mais uma chance para ele na lateral? Beleza, pode ser. Ou, sei lá, fazer uma função de ala, enfim. Mas o que eu percebo dele é que ele é um jogador ruim, sabe? Um jogador ruim. E o elenco do Cruzeiro tem jogadores melhores do que ele. Então,
é, essa foi a minha análise aí pro gol que o Cruzeiro sofreu, né? Como a gente viu, o gol foi anulado, né? Logo depois disso, a gente teve outro gol do Vila Nova, dessa vez ele foi confirmado, e mais uma vez uma falha de Palácio, sabe? Ele perdido no esquema. Eu não sei se ele estava com dificuldade de assimilar que o Cruzeiro, na hora de sair a bola, ele estava saindo com 3 pessoas, né? O Marlon Neres e o Palácios, e na hora que o Cruzeiro estava indo tava se defendendo, ele fazia a linha de 4, né? E eu não sei se ele estava se assimilando ali, mas muito perdido, mais uma vez errando o tempo de bola, mais uma vez perdendo na altura pro jogador do Vila, e depois disso o jogo acabou o primeiro tempo, né? Começo do segundo tempo, o jogo pegado. Aos 12 minutos você tem a substituição, né? Que o Wesley Gasolina ele vai entrar no lugar do Arthur. E aí eu acho que é um ponto positivo a se destacar. O Wesley Gasolina nunca foi uma unanimidade aqui na torcida do Cruzeiro. O desempenho também dele não era uma unanimidade no Cruzeiro. Mas eu acho que hoje ele desempenhou um bom jogo, fez uma boa partida de futebol. Jogou como ponta, não como lateral, e jogou pela esquerda. Esquerda não, minto. Ele jogou, foi pela esquerda mesmo. Jogou pela esquerda, né? Ele que é lateral direito, mas conseguiu desempenhar bem, e mais pra frente a gente vai falar de um lance muito importante. E aí entrou o Ian Lucas no lugar do Japa, também. O Japa que pra mim fez um excelente jogo, do meio de campo foi o melhor disparado. E foi pra dar um gás mais. Eu não entendi muito bem essa mexida, mas eu acho que o Ian Lucas também entrou bem no jogo, entrou bem, conseguiu marcar bem, conseguiu desenvolver um bom futebol na partida. E depois disso, né, a gente tem aos 29 minutos que sai o Robert e entra o João Pedro. Tô olhando aqui pra tela porque tá a minha colinha aqui que eu fui anotando ao longo do jogo, né, senão eu esqueço as coisas. Aí entra o João Pedro no lugar do Robert, que eu acho que foi uma excelente mudança. Para mim o Robert é muito bom jogador, tem que ser utilizado, precisa ganhar minutagem, mas a gente já percebeu que ele ali já estava um pouco perdido no jogo, um pouco mais cansado, que é normal, gente. Começo de temporada, primeiro jogo ainda, muito pouco. E colocar um outro garoto foi bom para dar fôlego, para o garoto entrar mais motivado, querer demonstrar serviço. Isso para mim foi mais um acerto do técnico do Cruzeiro. E aí, o Cruzeiro depois teve uma falta, né? Que teve um gol que foi anulado. Minha visão do lance, o que eu entendi. Acho que foi o Matheus Pereira, ele cobra a falta. O goleiro sai, né? Para pegar a bola, não acha nada. Nisso, o Dineno também sobe para cabecear, não acha nada. A bola bate no braço do Ian Lucas e numa confusão pega no camisa 5, eu acho, do Vila e acaba indo pro gol. O Bandeirinha deu impedimento. O impedimento que tinha no lance era do Dineno, que não participou da jogada, na minha visão. Ele não encosta na bola. E ele também não atrapalha o zagueiro do Vila, ou até mesmo o Ian Lucas, que comemorou o gol, né? Aí deu impedimento no campo, o jogo ficou parado. Minutos. Acho que foram mais de 7 minutos do jogo parado. E depois de ir pro VAR, né, para conferir se o Dineno tinha participado da jogada ou não, o árbitro junto com o Bandeirinha, primeira vez que eu vejo isso, para mim eu nem sabia dessa regra, que o Bandeirinha podia checar o VAR junto com o árbitro, eles entendem que o Dineno participou da jogada e anularam o gol do Cruzeiro, né? De qualquer forma, eu acho que pela mão do Ian Lucas, o braço estava colado, tá? Mas eu acho que ia ser anulado, de qualquer forma. Não acho que o Dineno participou da jogada, mas para mim é um lance 100% interpretativo e não acho que seja um erro absurdo, que tem que mandar algemar ao árbitro ou algo do tipo. O Cruzeiro já vivenciou coisas bem piores e bem mais absurdas no ano passado. Depois disso, a gente tem o último, né, momento do jogo, que foi o gol do Cruzeiro, o gol da vitória. Nesse momento eu já estava preparando, né, pensando no que eu iria falar aqui, eu já estava falando, tipo assim, que foi um jogo bom, que foi pra mim, na minha visão, né, o jogo de futebol ruim, mas foi uma primeira apresentação boa, boas ideias do técnico do Cruzeiro, jogadores sabendo o que fazer dentro de campo, tentando apresentar de acordo com aquilo que o técnico falava, mas que se o Cruzeiro quisesse subir de patamar, o que eu acho que está querendo fazer nessa temporada, de deixar de ser um
um coadjuvante do Campeonato Mineiro e voltar a ser um protagonista que vai disputar por títulos, que já consegue enxergar uma final, né, contra o América, contra o Atlético Mineiro ou contra outro time que porventura venha chegar numa final, ele precisa entender que, junto com o desempenho, ele precisa ter o resultado. Então, eu já estava preparando para falar com vocês, né, que assim, o jogo foi bom, mas o Cruzeiro, se ele quiser subir de patamar, ele precisa ganhar esses jogos. Mesmo que o jogo seja ruim, que o gramado foi ruim, que teve chuva, que atrapalhou, que os jogadores estavam, às vezes, muitas vezes errando passe, porque a bola segurava um pouco, né, o gramado molhado, mais pesado, ou às vezes esticava demais, o Cruzeiro precisava ganhar a partida. E foi o que aconteceu, né. Num lance que teve uma excelente troca de passes com o Marlon, com o Wesley Gasolina, que achou o Matheus Pereira no meio, que deu uma cavadinha pro Wesley Gasolina. E mais uma vez, destacar, gente, Matheus Pereira é craque. Não tem como. Os passes que ele deu hoje são, assim, absurdos, absurdos, absurdos. Tô muito empolgado, tô muito iludido com o Matheus Pereira. E espero do fundo do meu coração que ele consiga desempenhar o futebol que ele tem, que a gente sabe que ele tem, que acompanha, quem já acompanhou os jogos dele na época que ele jogava na Europa, sabe que ele é um excelente jogador. E aí, né, o Gasolina, que recebeu a bola, né, a cavadinha do Matheus Pereira, de cabeça escora pro João Pedro. Na hora eu tinha achado até que fosse o Rafa Silva, né, mas escorou pro João Pedro, que de primeira bateu, e bateu muito bem. A bola passou, né, e foi gol do Cruzeiro. E eu acho que é isso, sabe? Se eu tinha alguma crítica para falar aqui em questão geral do Cruzeiro, seria isso. Que se o Cruzeiro tivesse empatado, ainda assim seria um jogo bom, ainda assim seria uma estreia boa, na minha visão, mas que se o Cruzeiro quiser subir de patamar, ele precisaria ganhar. E ganhou, convenceu, né, nesse sentido, conseguiu ganhar, né? E isso é o mais importante, é entender que o Cruzeiro precisa voltar a se colocar como protagonista. Então, jogando bem precisa ganhar, jogando mal precisa ganhar, e eu acho que isso é o mais importante dessa jornada toda. Falando um pouco sobre a escalação, né, do Cruzeiro, eu acho que Rafael Cabral, para mim, seguro, como sempre, não teve nenhuma falha nos gols nos gols que levou, né, no caso, um que foi anulado e o outro não. O William, para mim, ainda um pouco de ritmo que falta para ele, no sentido de alguns passes, algumas corridas e tal. No final do jogo, colocou uns 5 caras ali para correr atrás dele, deu drible, caneta, drible da vaca, mas enfim, é um bom jogador e eu acho que com o longo do tempo vai chegando no auge físico dele, né? Neres, para mim, não comprometeu. Muito pelo contrário, para mim jogou bem, fez uma boa partida hoje. Palácios, cara, para mim é a única crítica dessa partida. Eu não entendi a escalação dele. Na realidade, entendi o teste, mas eu não acho que isso foi válido. Para mim, ele tinha que ter saído. Para mim, tinha que ter entrado outro jogador. E espero que na próxima escalação ele não seja titular, né? Vamos ver aí quais que vão ser as próximas surpresas. Marlon, excelente para mim. Mais uma vez, um dos melhores jogadores do Cruzeiro, dono da lateral esquerda, muito consciente de tudo que estava fazendo, não sentiu, ao contrário do Palácios, né, essa dificuldade na recomposição, de entender que a saída vai ser com 3 e que a defesa vai ser com 4 pessoas ali, na linha de 4, né. Japa, para mim o melhor do meio campo do Cruzeiro, eu acho que ele fez uma partida excelente, muita personalidade, muita entrega, muita marcação, cara, excelente, excelente. Lucas Silva, aquilo que eu falei, eu acho que ele, no começo, ele quis cadenciar muito o jogo estava exigindo uma aceleração, até por causa da marcação em cima dos jogadores do Vila Nova, mas, para mim, fez uma partida mediana, nada demais, nada de comprometedor. Vale destacar que agora ele está sendo capitão do Cruzeiro, o que eu acho que é válido, tá? O Rafael Cabral é um excelente capitão, é um líder muito grande dentro do clube do Cruzeiro, mas ele é goleiro. E dentro do jogo, às vezes você precisa ter uma pessoa dentro do campo que vai chegar no juiz, vai xingar o juiz, vai cobrar do juiz, vai falar, professor, cartão, professor, o VAR, esse tipo de coisa que faltou no Cruzeiro do ano passado, né? A gente sabe que faltou. Então eu espero que ele consiga cumprir essa função dentro do jogo, né? Depois a gente tem
O Arthur Gomes, que para mim fez uma excelente partida. Não acho que é o craque que jogou aquele jogo contra o Atlético Paranaense ano passado, mas também não acho que é o jogador ruim, péssimo, que desempenhou algumas partidas com a camisa do Cruzeiro. Eu acho que ele é um bom jogador, que bem trabalhado, sabendo a sua função tática e se dedicando, vai conseguir entregar bastante com o Cruzeiro, ok? Robert, cria da base, fez uma partida ok também, não comprometeu, entregou, conseguiu entender a movimentação, mas eu acho que até pelo desenvolvimento do jogo no primeiro tempo, que foi muito entre Matheus Pereira e Arthur Gomes, ele ficou um pouco perdido e sumido do jogo. E aí no segundo tempo, logo no comecinho, né, ele já foi substituído. Então, comecinho não, né, que foi quase com 30 minutos, mas também não conseguiu demonstrar muito, porque até esses 30 minutos aí o jogo estava muito truncado, enfim, não conseguiu desempenhar na sua função ali. Dineno, para mim, fez um excelente jogo, conseguiu mostrar visão de jogo, conseguiu mostrar posicionamento, teve uma bola que ele recebeu, um lançamento, que ele já acho que ele domina de peito ou de ombro e já projeta a bola para frente para conseguir ganhar espaço, que, cara, é muito bom jogador, muito bom jogador. Pelo menos nessa partida, a gente que não conhece o jogador, que eu particularmente nunca tinha visto uma partida dele, consegui entender que ele é um bom centroavante, que vai ajudar o Cruzeiro, e eu espero que continue fazendo gols aí, que foi o que tanto faltou pra gente ano passado. No mais, o Wesley, falei aqui, para mim, entrou bem, jogou bem, desempenhou bem a função, e não sei se voltará a ser lateral pelo time do Cruzeiro, sabe? Eu acho que a gente já viu ele jogando de ala com o Pesolano, né? Mas eu acho que ele vai se encontrar muito mais cumprindo funções ofensivas do que necessariamente defensivas. Mas um bom jogo do Wesley aqui. Rafa Silva, para mim, entrou faltando pouco tempo, né? Não chegou nenhuma bola para ele também. As que chegou não foram chances importantes, nem nada. Para mim, cumpriu a função. Ian Lucas, para mim, foi a substituição do Cruzeiro que menos sentiu diferença, sabe? O Japa saiu e o Japa estava muito bem. Para mim, o Ian Lucas também entrou muito bem. Marcando muito bem, roubando bola, se posicionando bem. E vale ressaltar também que o Ian Lucas é alto, né? É um jogador alto, ajudou bastante também na recomposição defensiva do Cruzeiro, nas bolas paradas e afins. Por fim, o João Pedro, que entrou, né? Autor do gol, para mim, foi um jogador excelente, que entendeu a função que estava cumprindo, né, dentro do jogo, e conseguiu desempenhar o papel dele ali. No mais, para mim, o melhor jogador do Cruzeiro disparado foi o Matheus Pereira, intenso, correndo bastante, recompondo, ajudando na defesa, sabendo se posicionar, encontrando jogadores com passe, deu assistência para gol, enfim, é bizarro. Tudo aquilo que a gente esperava do Matheus Pereira, eu acho que a gente conseguiu encontrar hoje. Ah, Dudu, mas é a primeira rodada do Campeonato Mineiro contra o time da Série D. Beleza, mas ele não tinha demonstrado isso, e até porque ele já entrou na metade da temporada, né, em quase nenhum jogo. Foram pouquíssimas atuações dele que ele conseguiu demonstrar isso, né, de forma, assim, 90 minutos de Matheus Pereira. A gente teve lampejos de Matheus Pereira. Então, espero de verdade que ele consiga continuar desempenhando o futebol. E no mais é isso. Então é isso. Se você gostou, se inscreva no canal, que eu vou estar sempre fazendo essas análises aí pós-jogo. Deixe seu comentário se você concorda, se você discorda, se tem alguma coisa que você queira falar sobre. E é isso. Então até o próximo compromisso do Cruzeiro, sábado contra o Atlético, né? Lá em Sete Lagoas. E eu espero vocês aqui. Tamo junto, galera.